Gente, a gente está chegando na nossa hora aqui, já demos os minutos, os que foram chegando vão entrando. Boa noite para todos. Boa noite. A gente vai iniciar nossa aula 34 e, como sempre, a gente vai contar com a alegria e felicidade de alguém fazer a prece inicial para a gente. O nosso orador oficial, né? É para eu fazer a prece, é isso? Nós estávamos com saudade de você, você viajou, né? Ah, eu dei uma sumida, realmente. Vou fechar os microfones aqui. Boa noite, meus queridos irmãos. Agradecer a Deus, nosso Pai, por esse momento. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, nosso grande mestre e guia. Que os nossos anjos guardiões nos protejam, nos iluminem, nos guardem nesse momento e intercedam junto a Deus por todos nós. Que Maria, Mãe Santíssima, estenda seus mantos, estenda seu manto sobre todos os romeiros que estão em direção ao Santuário de Aparecida, para que eles tenham uma boa jornada e um bom retorno para casa. Aproveitando também que a nossa Mãe estenda seu manto de misericórdia sobre todas aquelas famílias, todas as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, de desespero, por causa de guerras, de ataques, de terrorismo. Que os nossos anjos guardiões, mais uma vez, nos iluminem nesse momento e que possamos ter um bom momento de aprendizado e de ensino. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Fred. Fred, lembrando também, né? Vamos pedir a Nossa Senhora que ampare, né? Os seus companheiros médicos lá, né? Os que foram assassinados, né? Que os bons espíritos nos acolham, né? Na verdade, é uma situação muito difícil, né? Para todo mundo. Eu acho que é uma coisa muito triste. Muito triste. Um petista era a USP, né? Tinha alguns amigos meus faziam anestesia para ele. Mas eu confesso que eu estava mais preparado para fazer a prece no final da reunião. Não entrei assim de começo, já de supetão, vocês pediram. Não, mas é boa a nossa lembrança, né? Que os bons espíritos protejam, que tenham misericórdia dos assassinos também, né? Das responsáveis, né? Sim, causando tanta dor que sustente as famílias, né? E como eu pego muita estrada, eu fico muito preocupado com essa situação de vulnerabilidade que esses romeiros enfrentam, né? Eu acho, assim, é uma opinião pessoal, mas eu acho muito perigoso, entendeu? A Dutra é uma rodovia extremamente movimentada e eles têm um agravante. Eles têm um agravante que ninguém ensinou para eles. E como eu sou especialista em segurança, né, trabalhei 30 e poucos anos numa empresa que é ponta em segurança, numa rodovia a pé você anda contra o fluxo, nunca a favor do fluxo. Contra o fluxo, sim. O fluxo contra vem nas suas a favor vem nas suas costas, você não vê. E contra o fluxo você está vendo o carro que está vindo, o carro deu a freada, está desgovernado. Essas coisas você não vê porque está atrás de você. Então eles andam a favor no sentido que estão sempre o trânsito atrás deles. E na segurança, quando você estuda ela mais profundo, se você está de bicicleta, ok, mas se você está a pé, ande contra, veja o que está vindo. Mas esse trecho nosso aqui é extremamente movimentado nessa época. Né? Bom, vamos lá então. Nossa aula 34. Deixa eu abrir aqui para você quer falar alguma coisa antes de compartilhar? Não? Então vamos compartilhar aqui. Deixa eu pegar. Então, aula 34. A gente falou na aula passada, fechou na aula passada, então, a lei de destruição, falamos da lei de conservação, colocamos um vídeo aqui como curiosidade,
tinha esses vídeos aqui para vocês verem, não sei se vocês conseguiram abrir. E a gente tem aqui os assuntos que nós falamos aqui do ego, né, os passos, né? O ego estruturado, etapas da individuação, falamos do ego estruturado, identificar as pessoas, equilíbrio de ânima e ânimos, e aí a gente vai falar um pouco sobre sombra ainda, do self, algumas coisas, né? Mas eu acho que hoje a gente não entra, eu acho que o material que nós temos hoje, ele vai preencher um pouco o nosso tempo aqui. Então vamos lá. Perfeição moral, capítulo 12. Perfeição moral, apesar de não ser uma lei, é diretamente ligada à lei de progresso e outras leis. Mas estamos aqui para ver exatamente o como cumprir as leis. Esse como, gente, eu já falei isso lá no centro em algumas palestras, é muito a filosofia da doutrina. As pessoas às vezes olham assim e falam, a doutrina espírita é ciência, é religião e filosofia. Então, quando você fala religião, as pessoas entendem bem, ou acham que entendem bem. Quando fala ciência, algumas pessoas entendem. Quando fala filosofia, dá um nó. E eu sempre digo, gente, entenda a filosofia como o como. Você tem a religião, tem as informações que vão se passar ali pela religião, pelo evangelho e tudo isso. Tem as parábolas, tem as explicações, tem o estudo do livro. Mas quando você vai, e como é que faz, como isso é colocado em prática, como a prática disso funciona, é a filosofia. Isso talvez fique mais fácil as pessoas entenderem, tá? O como é quando aquela pessoa vai pesquisar, buscar, descobrir como é que aquilo se aplica na vida, como é que aquilo reflete na vida, na evolução, na alma, no corpo, todo esse processo. Então, para ver exatamente como cumprir as leis. Esse capítulo 12 adequa-se ao item amor a ti mesmo. Então, o capítulo 12 está relacionado ao último item das leis, que é o amor a si mesmo, amor a ti mesmo, né? Pois encerra todos os compromissos e as buscas que o ser deve fazer em sua jornada evolutiva para a sua própria ascensão. Esse capítulo temos estudado nas aulas anteriores na constituição do ser humano. Agora vamos relacionar o que estudamos com o capítulo 12 do Livro dos Espíritos. Então, tudo que a gente falou do ego, vamos falar mais. Falamos lá da caverna de Platão, falamos dos 3 mundos, vídeos que eu passei das virtudes para vocês. Quer dizer, tudo isso vai se encaixando, vai se encaixando. Então, vamos lá. Esse capítulo da perfeição moral e todos os capítulos relacionados acima, né, que nós fizemos, os nossos deveres para conosco mesmo, ou seja, o mapa de nosso desenvolvimento como seres humanos. Então, os capítulos que nós estudamos anteriormente, e mais a perfeição moral, é como se fosse um mapa para o nosso desenvolvimento. E nesse mapa nós vamos pegar como a questão mais central as bem-aventuranças de Jesus, né? E as bem-aventuranças de Jesus, para quem viu o vídeo de vícios e virtudes, nós temos ali toda a estrutura antropológica do vício, as explicações. Depois a gente dá 3 exemplos. A gente deu o exemplo do Siddhartha Gautama, de como chegar na evolução, quais os passos, né? Falamos lá do óctuplo, né? O óctuplo caminho. Falamos da Madre Teresa, a Madre Teresa com as 7 moradas do castelo interior, e colocamos Jesus com as bem-aventuranças, porque quando você pega todos esses seres, eles deixaram caminhos, e que esses caminhos vão passo a passo, e cada passo tem uma importância. E no caso de Jesus é mais profundo, e deveria ser mesmo, por quê? Porque as bem-aventuranças, elas são 9, e nessas 9, ele vai falar desde o primeiro passo, quando você entra na bem-aventurança, o que vai acontecendo em cada fase, quando você sai de uma fase e vai para outra, quando você chega no nível de um espírito puro, chega até Deus, e depois o que acontece. Quer dizer, tudo isso está lá no vídeo, e acho que a gente vai falar um pouco disso também. Então, esses capítulos aqui das bem-aventuranças, eu acabei de falar o que é esse capítulo da bem-aventurança, mas você também tem, ficou grande aqui, né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, senão vocês não vão enxergar. Vou chegar para cima aqui, senão ele não vai aparecer. Vamos lá. Então, as bem-aventuranças é um código de conduta espiritual deixado por Jesus, sua obra mais monumental.
que mostra todos os percalços e a glória dos seres que seguem seus ensinamentos. Na verdade, as bem-aventuranças é um mapa. Jesus deixa um mapa, assim como Buda deixou, assim como Madre Teresa deixou um mapa, dizendo, olha, se você analisar isso, esses passos e segui-lo, você vai passo a passo sendo conduzido a um processo de evolução, de perfeição. E o capítulo C de Perfeitos, né, o que ele faz? Ele mostra o crescimento espiritual, o nosso aprendizado, que é quase que eterno para chegar à perfeição. Pois podemos chegar próximo a Deus. Aliás, eles nos falam que somos deuses. Então, vai linkando esses capítulos, que eu estou passando só, dando uma pequena e breve explicação, com o que nós vamos fazer daqui para frente com a perfeição moral. Depois você tem um capítulo chamado Estranha Moral, e esse capítulo é o capítulo 23, né? Esse capítulo ele fala de uma coisa interessante, mas onde Jesus coloca a diferença, a grande diferença que existe entre as coisas da terra, entre o homem encarnado e o espírito. Ele deixa bem clara a diferença entre o homem encarnado, quando está encarnado, e o espírito. Ele está dizendo assim, as coisas no nível mais evoluído é para o espírito. Não é para o homem está aqui, ele tem que evoluir, mas todas as coisas que ele faz aqui é muito direcionada a ele mesmo, ao homem, ele busca as coisas do corpo. E a mensagem de Jesus não é para o corpo, a mensagem de Jesus é para o espírito. Então, a estranha moral, o que ele faz? Ele coloca algo ali muito forte, porque ele puxa a família. Né? Ele puxa a família. Quando os seus primos e irmãos e chegam, ele está fazendo lá uma pregação para algumas pessoas, e eles interpelam Jesus, porque eles também tinham algumas questões com Jesus, já como ele é o Messias, nosso parente, aqui, né? Aquela história. E ele fala, né? Sua mãe está te esperando. Eles falam, sua mãe está te esperando, seus irmãos estão te esperando. E ele fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aí ele remata, todos que fazem a vontade de Deus é a minha mãe, é o meu irmão, são os meus irmãos. O que ele diz com isso? Primeiro, ele cria um impacto muito forte. Esse impacto muito forte deveria chamar a atenção das pessoas quando leem qual é a profundidade que ele está colocando nisso. Então, ele está dizendo, né? As coisas da terra, irmão consanguíneos, mãe, tudo isso. Mas as coisas do espírito é outro nível, né? Então, ele nos convida a sairmos da separatividade e nos mostra um mundo do futuro, onde todos serão filhos de Deus e cidadãos do cosmos. Ou seja, que nos presenteia com o que de maior existe no universo e um futuro promissor, de todos se olhando como uma grande família cósmica. Nos mostra a importância relativa dos laços físicos comparado aos laços da espiritualidade. O capítulo 25 vai falar do buscar e achareis, e esse capítulo é muito importante. E por que esse capítulo é muito importante? Porque antes de entrar na bem-aventurança, se você lembrar lá do vídeo, quando fala das virtudes, fala os caminhos que o Buda deixou, então você vai lembrar dos quatro, como é que é mesmo? As quatro verdades e o caminho óctulo. O caminho óctulo é como se fosse as bem-aventuranças, de uma forma diferente, porque Buda não falava de espiritual, mundo espiritual, não falava de Deus, mas é como se fosse uma bem-aventurança para você evoluir. E o caminho, as quatro nobres verdades é a preparação para chegar lá. Pensa que o buscar e achareis é uma preparação para você chegar na bem-aventurança. Então, esse capítulo tem a característica de um caminho definido. Jesus nos informa que quando buscamos, vamos achar. Sempre vamos, o bem ou o mal. Porém, ele nos dá a informação do que buscar e que se batermos na porta, ela se abrirá. É uma rota de trabalho e nossa jornada de perfeição moral. Esse capítulo fecha as bem-aventuranças e é uma trilogia de Jesus para todos aqueles que buscam a sua perfeição moral. Deixa eu diminuir aqui também, que eu já vi que esse tamanho que eu coloquei aqui, ele não cabe, né? Ele fica um pouco fora. Perfeição moral. Desde o início do querer, desejar, até a colheita da semente seu cultivo. Então, vocês vão observando que os capítulos têm tudo a ver com a perfeição moral, com o processo de evolução. Então, o pedir, buscar e bater, ele tem o seguinte sentido. O pedir é um caminho de libertação.
O pedir necessita de senso crítico e discernimento. Porque que você vai pedir o quê? Porque lembra, ele fala, você pode pedir e vai conseguir. Pode ser o bem ou o mal, depende para onde você vai mirar. Então, aqui está falando de um caminho de libertação. E para isso tem que desenvolver um discernimento. O que você pede é para o corpo ou é para a alma? Né? Então, através do discernimento, a razão que vai complementar isso, te levará ao quê? Te levará à consciência, ao que nós vamos chamar de celeiro divino, para acionar as sementes. Essas palavras vão sendo identificadas depois no decorrer das aulas. Tá? Nós vamos entender consciência, celeiro divino, semente, nós vamos entender tudo isso. Pediu, buscar. Ora, não adianta só pedir e ficar esperando, você tem que ir atrás. Né? Procura precisa definir suas identificações. Eu não sei porque ficou umas palavras estranhas aqui. Você precisa, nesse buscar, nessa sua procura, quando você vai, você tem que entender onde está a sua identificação. O que é sua identificação? É a sua assinatura espiritual, é a sua assinatura vibracional, é aquilo que você deseja, que você quer, é a sua razão de vida. Isto é o que te identifica no mundo espiritual. É isso que define as suas emoções, é isso que define seus pensamentos. É dali que saem as águas limpas e as águas sujas. Não é do pensamento e nem é das emoções, nem dos vícios. É dali que sai. É dali que você vai se viciar, é dali que você vai buscar pensar coisas boas, é dali que você vai equilibrar suas emoções. Da identificação. Pois pode ser com a materialidade, e aí a porta que vai encontrar é a porta larga, a porta da perdição. Sobre identificações, pode encontrar no vídeo 4 da série Saúde e Doenças, a cura. Observe que a identificação e estabilidade são fundamentais para a busca. Eu não coloquei esses vídeos recentemente, porque esse da cura nós já falamos dele, e vocês já viram, mas de qualquer jeito eu coloquei o link, para entender que nos vídeos da cura, que são sempre série, tem um vídeo 4 que vai falar exatamente de doenças e cura. E a cura para todas as doenças está lá. Né? Vai falar de identificação e de estabilidade. Quem não viu esse vídeo ainda, eu acho que é interessante ver. Bom, você pediu, você buscou e chegou. Você tem que bater. Você tem que ter a ação de bater a porta. Você tem que ir em direção à porta. E quando bater, tenha certeza do que queres de fato. Tem que saber o que você quer. Aí tem um vídeo também, que é o vídeo de educação e valores, o mito de Teseu e a consciência, que dá um exemplo muito claro de quando você está entrando no labirinto, que é o labirinto da tua mente, tenha certeza que tem capacidade para entrar. Então, vocês, se quem vê o vídeo, quando Teseu vai se encaminhar para matar o Minotauro, ele se vê de frente com o labirinto. Mas para entrar no labirinto, ele poderia matar o Minotauro e nunca mais sair. Então, Ariadne dá a ele um fio de Ariadne. O que é o fio de Ariadne? O fio de Ariadne é aquele que leva ele ao labirinto, ele mata o Minotauro e ele consegue sair. O fio de Ariadne é o quê? É a consciência. É estar consciente do que está fazendo. Tem um vídeo aqui também, e ele fala o seguinte, que esse bater é a porta das bem-aventuranças. Então, lembra que eu falei pedir, buscar e bater? Bater onde? Nas bem-aventuranças. Então, você pede, você quer, você está buscando, em algum momento você vai chegar nas bem-aventuranças e ali tem uma porta que você tem que entrar e tem uma senha para você entrar, tá? Ok. Se alguém tiver alguma coisa, pode perguntar, pode falar, porque senão eu vou seguindo aqui, tá? Fique à vontade, tá bom? Não tem que se preocupar para interromper, não tem problema nenhum. E mesmo que eu estou falando, você pode interromper minha fala no meio, não se aveste, tá? Então, aqui nós temos uma... Pois não? Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor quando você falou assim, você tem que estar consciente. Em que sentido seria esse estar consciente? Estar consciente é estar presente, é estar no fato, é estar vivendo aquilo com a sua capacidade máxima. Então, pensa o seguinte, o Teseu estava de frente a uma batalha muito difícil, né? Isso é simbólico, né? É uma batalha muito difícil. Ele tinha que entrar num labirinto. Quem entrava no labirinto não saía. E ele tinha que matar o Minotauro, mas era muito difícil, porque o Minotauro matava todo mundo. Só que a Ariadne, que era a princesa,
se apaixonou por Teseu e disse para ele, olha, para matar o Minotauro, tem uma arma, só essa arma mata o Minotauro. E isso está explicado lá no processo psicológico da aula, depois eu passo para você, tá? E fala com ele, tem um problema, você vai matar o Minotauro e pode ficar perdido lá e nunca mais sair. Você precisa de ter o fio, esse fio que ela deu para ele. É como se fosse um fio que você vai desenrolando, né? Vamos pensar assim, e vai entrando e desenrolando. Aí depois você volta desenrolando e sai. Mas esse fio não é um fio, é um símbolo de estar consciente, esteja presente, quer dizer, não se distraia. Olhe por onde você anda, mate o Minotauro e saia. Se você estiver consciente, com a luz focada no que você está fazendo, você consegue. Não, entendi. Ah, tá bom. Obrigada. Então vamos lá. Vamos continuar. Posso pedir para você ir um pouquinho mais devagar? Porque você está muito rápido, sabe como é que é? Vou Pode sim. ser? Pode, ser? com certeza. Obrigado, Mas, ó, desculpa. não tem que pedir desculpa, é exatamente isso que precisa fazer. Eu disse aqui, olha, eu vou falando, vocês interrompem. Então, você fala assim, vai um pouco mais devagar. E são muitas informações muito relevantes, tá? Eu vou mais devagar, mas, por favor, se não entender, fala, para um pouco, volta aqui um pouquinho. Gente, pensa que nós estamos numa aula presencial, que eu vou falando, você fala, não entendi isso. Não entendi. Fique assim, fique à vontade, tá bom? É muito bom para nós esse tipo de informação. Senão a gente acha que está tudo certo. Então vamos lá, nós pegamos uma página aqui. Um momentinho só, por favor. Você pode me falar mais claramente esse código que a gente usa para entrar nas bem-aventuranças? Então, isso está nos vídeos que eu passei, tá? É importante ver os vídeos de virtudes, mas existe um código que é a primeira bem-aventurança. Então vamos lá. Vamos voltar aqui um pouquinho para a gente ficar mais claro. Quer ver? Ó? Só um minuto. Buscar e achareis. Pedir, buscar e bater. Então, eu expliquei o pedir, que para pedir você tem que saber o que você vai pedir, não é? Você pode pedir qualquer coisa. Jesus fala, olha, você pode pedir, você vai encontrar. E aí pode não ser coisa boa. Então, para você pedir algo, você tem que ter um certo nível de discernimento, de entendimento das coisas espirituais. Primeira coisa. Ok. Aí, depois que você pedir, você tem que buscar. Porque a gente pode se iludir, a gente pede a Deus e acha que ele vai mandar alguma coisa, ou a gente fica pedindo. Não funciona assim a vida. Não tem um correio que você vai lá e... Não. Você tem que pedir, acreditar no que você está pedindo, saber que aquilo é bom e buscar. Como é que você busca? Você começa a estudar, você começa a buscar material. Sabe por quê, gente? Como é que funciona? É assim, é muito simples de entender. Quando você está envolvido numa busca, tá? Pensa numa busca de qualquer coisa. Pensa na internet. Imagina que você começa a olhar sobre política. Você começa, você olha política, você olha política, você olha política, você vai olhando. O que acontece? Daqui a um tempo, começa a vir coisas que você nem pediu de política, porque é o algoritmo, eles entendem isso. Agora vamos extrapolar isso. Isso que eu falei, todo mundo entende como funciona bem, porque todo mundo usa a internet, sabe que é assim que é. Parece que você pensa uma coisa e já vem. Agora vamos deixar isso de lado e vamos pensar na lei da vida, as leis divinas. Você pede, e você acredita e você busca. Quando você busca, você está envolvido em buscar informações, em buscar livros, vídeos, casas, instituições religiosas, o que for. Você está buscando. A vida percebe que você quer alguma coisa e você está indo atrás. O que ela faz? Ela te traz. É incrível, mas ela te traz. De um jeito ou de outro. E tem mais. Com os sistemas de informatização que existe, digital na vida, esse trazer, às vezes, é extremamente rápido. Eu digo isso para vocês. Eu já falei isso para a Grace. Quantas vezes eu estou pesquisando alguma coisa, eu estou com uma coisa na cabeça, eu entro no computador e de repente, puf, aparece aqui. Mas é isso que eu precisava. Por quê? Porque a vida faz assim com todo mundo. Se você pedir e se você buscar e ela perceber que você está perseverante, que você realmente quer aquilo, ela vai te trazer. Tá bom, você pediu, você buscou e você está encontrando as coisas, está aprendendo, mas tem um momento
que é o momento espiritual, que isso tudo que eu falei aqui é muito intelectual, é de buscar, de aprender, não é? Mas tem um momento que isso te leva, lembra da informação? Espíritas, amai-vos e instruí-vos, é o momento da instrução, mas tem um momento que é o momento do amor, é o momento da conexão com Jesus, o momento da conexão com a espiritualidade. Não vamos nem colocar Jesus, porque senão a gente fica meio assim, nós, com a espiritualidade, a sua espiritualidade, que é o bater. Ele diz, bata a porta e a porta abre-se-vos-á. Mas por que a porta vai abrir ou não? Depende da senha. Pronto, chegamos no que você perguntou, tá? Qual é a senha? Aí eu vou perguntar para vocês. Qual é a primeira bem-aventurança? Quem sabe? A Grace não vale, que ela sabe. Quem sabe qual é a primeira bem-aventurança? Uma coisa todo mundo sabe, é bem-aventurado alguma coisa, que todas são bem-aventurados, né? Bem-aventurados... Os pobres de espírito. Isso, os pobres de espíritos. Qual é a senha? Pobre de espírito. Essa é a senha. Sem essa senha, você não entra nas bem-aventuranças. Mas o que significa, então, que eu tenho que fazer ou que eu tenho que saber quando eu vou entrar no caminho das bem-aventuranças? Ser um pobre de espírito. O que é um pobre de espírito? Bom, a palavra pobre, lá no vídeo, está falando, explicando isso também. A palavra pobre significa que não é rico. Pobre e rico, né? Então, a palavra pobre significa, fisicamente, alguém que não tem recurso. Alguém que tem muita deficiência de recurso, alguém que tem muitas dificuldades, não tem intelectualidade, não tem isso, não tem aquilo, quer dizer, é um pobre. Esse pobre, quando ele é pobre e ele não entende isso, ele não é pobre de espírito. Então, ele não pode entrar nas bem-aventuranças. Ele vai bater e não vai entrar, não vai acontecer. Como seria um pobre de espírito? É a pessoa que sabe. Eu sou uma pessoa que não sei, eu sou uma pessoa com muitas dificuldades, eu sou uma pessoa com muitas fragilidades, muitos desequilíbrios, muito isso, muito aquilo, mas eu estou pedindo, estou buscando e eu estou chegando aqui porque eu quero me melhorar, eu quero aprender, eu quero crescer. Você bate a porta, ela vem. Bem-aventurados os pobres de espírito. Esse é o pobre de espírito. Ou seja, todos nós podemos ser um pobre de espírito e começar na bem-aventurança? Claro. Claro que pode. Depende... O caminho é o conhecimentos espirituais? Seria mais ou menos isso? Não. Aqui nós estamos no primeiro estágio. As bem-aventuranças são 9. A primeira bem-aventurança é pobres de espírito. É aquele que não sabe, é aquele que quer conhecer. É a caverna de Platão, o ignorante, que está lá no fundo da caverna, mas um dia ele descobre que aquilo lá não é a verdade, que aquilo ali é uma ilusão, que aquilo ali é uma mentira, ele quer sair e aprender. O pobre de espírito é o que descobre que as coisas da vida, as coisas da materialidade são ilusões, que ele quer algo espiritual. Ah, é? Então venha. Bem-aventurado. É humildade, né, de admitir. Esse é o ponto. Existe um nível mínimo, porque não dá para pensar em humildade, mas existe um mínimo exigido de humildade, de reconhecer a nossa fragilidade e o que nós queremos. Toda a explicação disso, de novo, eu vou falar, está nos vídeos dos vícios e virtudes, que eu não vou explicar tudo aqui, né? Porque isso faz parte do material de dever de casa, ok? Letícia, eu não sei se ajudou. Não, eu entendi perfeitamente. Entendi tá bom. Isso bem. Muito obrigado. Foi muito bom você perguntar. Foi muito bom você perguntar, porque eu tenho certeza que isso ajudou outras pessoas também, tá? Alguém quer comentar alguma coisa antes de eu voltar para o material? Fique à vontade. Então, aqui tem uma passagem de uma página psicografada pelo médium Divaldo, em 14/5/2001, que é da Joana. À medida que o ser amadurece psicologicamente, olha a palavra, gente, podendo discernir, sempre vai ter essa palavra aqui, o que deve e pode fazer em relação ao que pode, mas não deve, ou deve, porém não pode, quer dizer, a mesma coisa, realizar, surge a autoconsciência que o predispõe ao crescimento interior livre de conflitos. Porque antes disso é conflito, e o conflito é importante.
né? Os conflitos são importantes para te dar como se fosse um choque de realidade, ou como se fosse uma dor que te empurra para algo diferente do que você está fazendo, tá? Então vamos lá. Mas à medida que mergulhamos na sombra, olha, apareceu a palavra sombra, né? E reconhecemos os aspectos ainda não trabalhados da nossa personalidade, trazemos à tona essa carga de energias que pode impulsionar o processo de autodescobrimento. Ó, vamos entendendo devagar, eu vou lendo e vou passando, porque depois a gente vai falar de sombra de uma maneira um pouquinho diferente. Tá aqui da onde saiu o material. Um dos maiores desafios no processo do autoconhecimento é o encontro com a sombra, aquela parte negada, assim como desconhecida da personalidade. No material vocês vão conseguir ler, é porque ele está cortando um pedacinho, o livro onde está e tudo mais. Então está dizendo, esse é o maior desafio, quando você encontra com a sombra, aquela parte negada, porque você não quer saber disso. Tudo o que negamos em nós, mas que permanece atuante de forma inconsciente, tudo que não aceitamos, mas que a nossa natureza teima em revelar, mas também as potencialidades nem sequer imaginadas, também, que ainda não foram ativadas na personalidade, constitui nossa sombra. Então, vocês já viram que também não é assim, né? Só, né? Porque a palavra sombra, ela induz a gente a pensar. Alguém falou? A palavra sombra nos induz a pensar de uma forma um pouco com um viés que não é muito bom, tá? Enquanto mergulhados na sombra, sem uma avaliação consciente, tomamos decisões e fazemos escolhas desconectadas da nossa essência ou do self, o que normalmente nos conduz às ocorrências destrutivas. Acessar a sombra depende de um relacionamento vital, de um diálogo constante entre o ego e o inconsciente. Então, deixa eu colocar uma coisa para vocês aqui. A gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente está falando alguns assuntos que são muito técnicos e que são assuntos da ciência. Porque esses assuntos técnicos da ciência, eles normalmente trabalham com o corpo, com o cérebro, às vezes com a mente, mas sempre trabalha como se fosse uma vida única, né? Você nasce, você vive, você morre, acabou. Nasceu. E aí você vai tendo dificuldade de entender algumas coisas. E aí, com o Carl Gustav Jung, a coisa expandiu um pouco, porque ele trouxe o tal do inconsciente coletivo. E ele tem um sentido, mas para nós espíritos o sentido é diferente. Tem também o sentido que ele coloca da herança, que traz os arquétipos, né, vamos falar assim, da humanidade no decorrer do tempo, tudo bem, a gente sabe que isso influencia mesmo. Mas essa sombra, quando a gente estuda num detalhe, você vai perceber que isso, a maioria, é exatamente vidas passadas, vivências passadas que você teve, coisas mal resolvidas, coisas marcantes que criaram vínculos muito fortes e que ficaram lá no seu inconsciente, porque quando você reencarna, você vai desenvolver uma nova personalidade, e aí essas sombras, ou as sombras, podem, e vão, algumas delas, talvez não todas, atuar de várias maneiras. Só que eu não vou usar essa palavra sombra, porque eu acho que ela tem um viés. Eu vou usar uma outra coisa. Eu vou falar das experiências das vidas passadas, memória kármica, tá? Nós vamos usar isso. Porque daqui a pouco nós vamos entrar no assunto de memórias, e nós vamos ver que o lado espiritual trata de vários tipos de memória, e uma delas é a kármica. Nós vamos dizer agora que a memória kármica, ela tem todas as dificuldades, todos os equívocos, tudo que você fez contrário à lei, os vícios, tudo isso, mas ela também traz o quê?
traz potencialidades que você desenvolveu, que você não só fez coisa errada, não. Ela traz. Então, a memória kármica, eu vou substituir pela palavra sombra por causa do viés que ela causa, tá? Mas se de repente aparecer a palavra, não tem problema, não. Então, do que nós estamos falando aqui? Para nós espíritas é mais fácil entender assim. Nós estamos falando das nossas vidas passadas, as experiências que nós tivemos equivocadas, os vícios que nós adquirimos, os desequilíbrios emocionais e todas as transgressões que nós cometamos com relação à lei. Isso é o que nós vamos chamar das nossas vivências da memória kármica. Vamos lá. Conexão com o self. Conectar-se ao si mesmo é conectar-se com a fonte de amor dentro de nós. Amar como Jesus, sem se submeter aos caprichos do mundo. Ser sábio, capaz de silenciar quando necessário e de amar profundamente. Reconhecer-se é um processo de humanização e, por isso, inclui-se como consequência o reconhecimento do outro. Então, porque você pensa assim, se nós não tivéssemos reencarnação, se nós poderíamos até ter Deus na conversa, mas sem reencarnação, uma vida única. Muitas religiões cristãs, né? E se você fosse estudar o Carl Gustav Jung com esses conceitos, tirando um pouco esse lado reencarnacionista, mas aqui quando você lê isso aqui, dentro de uma outra religião, funciona perfeitamente. Você vai entender assim, nossa, mas quando você olha para o mundo, quando você olha para as pessoas, inclusive você, o que ele coloca é assim, olha, você tem uma personalidade, você tem as personas, você tem o ego, né? Você tem as sombras, tem isso, tem aquilo, e tem um self que você vai ter que atingir, que é onde você faz todo o seu processo de aprender sobre amar, de aprender... Aí você fala, mas numa vida é muito complicado. Mas esse processo de atingir o self, para nós que somos espíritas, nós olhamos isso de uma forma diferente. É a conexão do consciente com o inconsciente? Com certeza, esse ponto é. Mas o que está no inconsciente não é só um inconsciente coletivo, é toda a sua experiência, desde o reino animal, que traz o instinto de sobrevivência, que traz algumas emoções, egoísmo, alguns vícios que vêm de lá, e que isso é uma herança, né, coletiva, mas que vai agregando e que você depois, com a razão, vai trazendo um grau de, vamos dizer assim, é como se dissesse assim, né, um filme que eu vi, um seriado, os animais agora estão piores do que o ser humano, que eles são fortes, eles são poderosos e botaram a razão neles. Pronto, aí virou o animal mais perigoso do mundo. Então, assim, quando você coloca a razão, você tem que trazer para um ser humano uma outra condição física. Ele não pode ter uma condição física de um urso, de um leão, de o que for, porque a coisa seria muito perigosa. Então, o animal tem a força, o ser humano tem a razão. Opa, vamos balancear isso. Isso tudo tem um porquê acontecer assim, né? Então, eu estou colocando essas coisas para a gente entender que esses processos que vão falando, olha, personalidade, as sombras, o self, o inconsciente coletivo, eles nos suportam no sentido que a Joana pega alguns desses e ela vai traduzindo para dentro do movimento espírita e a gente vai tentar ajudar nesse processo aqui. Ok. Isso que nós fizemos aqui foi dar uma pequena entrada, mas as sombras, todo esse processo da sombra, nós vamos falar logo depois, talvez não nessa aula, porque eu vou encaixar ela numa outra maneira da gente enxergar isso mais fácil para nós, tá? A Grace vai fazer um comentário aqui. Bem, gente, em relação às sombras, essa parte aí, eu fico prestando muita atenção, que, sinceramente, eu tenho, assim, um olhar assim, bem atencioso para não deixar passar nada despercebido. No livro da irmã Cidufor, ela fala muito sobre a questão das sombras. Ela fala que o seguinte, uma forma, há um livro que se chama Reforma Íntima Sem Martírio, que ela fala de que para nós conseguirmos atingir uma reforma íntima, um conhecimento, né, um conhece-te a ti mesmo, que um dos passos muito importante é a gente respeitar, conhecer nossas sombras e amar nossas sombras.
O que seria isso, amar nossas sombras? É a gente se olhar, é como se, por exemplo, eu sou professora de física, então muitos de vocês tenho certeza que vão lembrar que lá no colegial, quando estudavam um fenômeno físico, sempre tinha lá em cima assim, um olhozinho, falava, né? Como se tivesse um observador olhando o fenômeno. A melhor maneira de se aprender física é sair ali do contexto, ficar aqui de cima, observando o que está acontecendo. E a irmã Cidufor faz essa proposta para nós, que nós saiamos de nós mesmos e passamos a nos olhar. Olhar o nosso exterior, mas olhar sem crítica. E realmente, com honestidade, fazendo o quê? Aceitando ainda nós somos, que às vezes é difícil a gente pensar, como eu sempre falo, nós conhecemos o que tem de melhor na doutrina espírita, o Evangelho. Acho que nenhum de nós tem dúvida, é a base, o pilar principal. E a maior parte de nós já leu o Evangelho todo, da frente para trás, de trás para frente, no meio, para diante, para depois. Então, e temos a capacidade de compreensão, de entender, de intelectualizar, de contextualizar, entender o que está escrito. Mas isso não quer dizer que nós também igualmente consigamos colocar em prática. Se conseguíssemos, estaria ótimo, né? Se nós conseguíssemos colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus. Uma receita de bolo para nós sermos felizes. E não conseguimos. Então, o que a irmã Cidufor ela sugere com muita pertinência? Que nós saímos de nós, que olhemos para nós com respeito, com carinho e admitir. Ainda eu sou assim, sou um ser humano, aí que entra ter humildade de admitir. Ainda eu sou assim, eu tenho esse defeito. Ainda, ter reconhecimento, ainda porque é a lei de Deus que nós iremos evoluir. É a lei, não tem como sair disso. Iremos mais cedo ou mais tarde, mas nós iremos. Então, que nós olhemos para nós e falamos, eu ainda tenho esses defeitos, mas com honestidade, sem julgamento, e que igualmente também facilite as coisas que a gente tem de bom. Tenha também esse reconhecimento, isso eu tenho de bom. Quais são as coisas que vão acontecer? Aquelas coisas que a gente admite, que vem em nós, que a gente gosta, tem coisas que a gente olha para a gente gosta, né? E vê, poxa, que legal que eu tenho isso em mim. Então, que seja o seguinte, que aquelas coisas boas que seja a mola propulsora para nós continuarmos, melhorarmos, né? Aquilo de bom que nós temos, e aquelas coisas, as nossas sombras, aquelas coisas que a gente não queria ter, mas nós temos. Ele fala, poxa, por que eu ainda sou assim? Por que eu faço determinadas coisas? Por que eu tenho determinados desejos? Porque eu ajo, às vezes eu nem ajo por não ter oportunidade, mas eu penso determinadas coisas, né? E a gente fica meio até chateada com a gente mesmo. Então, a sugestão do irmão Cidufor é o seguinte, que a gente não deve ficar chateado, condenar, e sim, ela usa o termo, ame as suas sombras. O que significa esse amar a sombra? É passar a mão na cabeça, não, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, coitadinho de mim, sou vítima das circunstâncias, a vida não foi tão generosa comigo, por isso eu sou assim. Não vamos arranjar desculpa. Nós trazemos essa bagagem de outras encarnações, então somos assim. Então, quando amar as nossas sombras é olhar para nós mesmos e falar, Grace, você tem esses problemas a serem resolvidos. Fatalmente serão resolvidos. Então, vamos a gente mesmo se ajudar. E nós só iremos nos ajudar como nos amando. Amando é respeitando. Quando a gente vê uma pessoa que a gente ama em erro, o que a gente faz? A gente não vai lá, não estende a mão, não acolhe, não tem uma palavra de apoio. Então, que nós façamos isso conosco. Então, essa questão de entender nossas sombras, aprofundar nisso, que nós vamos aprender
a ter um olhar diferenciado para nós, com respeito, com humildade de admitir. Não adianta também fingir que a gente não é o que a gente é, né? Então, olhando para nós com seriedade, com muito amor, nós vamos falar: eu sou ainda dessa forma, mas eu posso melhorar. E aí a gente vai, um dia de cada vez, um pouco de cada vez, admitindo, porque se nós escondermos de nós as nossas sombras, nós vamos ficar ali naquela, marcando passo ou na zona de conforto, né? E não vamos sair do lugar. E a gente fala de algumas fases do despertamento mental e da consciência, porque a gente vai entrar em assuntos relacionados a isso, tá? E aqui estamos falando da mente, mas estamos falando da consciência também. Consciência é um pouco à parte aqui. E o que a gente quer trazer aqui é a gente começar a compreender algumas coisas que tem dentro da nossa mente. Nós vamos falar de várias: o eu, né? As emoções, a própria consciência, o pensamento, a identificação, toda a razão, a inteligência, os hábitos. Tudo isso é uma coisa que nós vamos ter que discutir para nós nos entendermos. O objetivo aqui, nós estamos falando do amor a si. Amor a si passa por conhecer o que, não é quem. Quem, a gente não consegue trabalhar o quem, a gente consegue trabalhar o que. O quem é cada um que trabalha o seu. Então, o que você é, do que você é composto, e cada coisa do que você é composto, o que significa? Esse é o nosso processo, é o amor a si. Então, as fases do despertamento mental e da consciência. Então, a gente fala a grande lente que vê a profundidade do ser. Tá? A profundidade. Além do pensamento e emoções. Então, tem um vídeo, eu não sei se eu passei para vocês, mas depois eu passo, é de um oriental, e que ele faz um vídeo explicando sobre a mente, porque existe muita, no mundo ocidental, tem muitas maneiras de falar as coisas que confunde. E quando você começa a estudar e buscar, você começa a desconfundir algumas coisas. Então é muito comum as pessoas falarem: olha, controle a sua mente aí, ou controle suas emoções, controle seus pensamentos. Mas não é assim que funciona. Se fosse assim, seria a coisa mais fácil do mundo, né? Ah, vou controlar, controlei, está tudo certo. Não, por que não é assim? Porque a coisa é muito mais complexa. A nossa mente é algo... Se você falar o cérebro, já é, vamos dizer assim, algo absurdamente maravilhoso, é uma coisa incrível. Se você falar mente, mais ainda. Mais ainda. Então, é uma ferramenta. A mente é uma ferramenta. O cérebro é uma ferramenta física. A mente também é físico de um outro nível, mas é uma ferramenta. E como uma ferramenta criada pela divindade, pelas leis divinas, ela tem uma potência que nós não conhecemos, nós não sabemos. Então ele fala nesse vídeo, que depois eu passo para vocês, eu ia até passar aqui agora, mas eu não vou passar não. É porque depois vocês podem ver em casa, né? Ele vai dizendo assim: olha, a mente, ela não compreende subtração ou divisão. Ela só compreende adição e multiplicação. O que ele quer dizer com isso no vídeo dele? Depois vocês vão entender. Ele quer dizer o seguinte: olha, não adianta você falar assim, não quero pensar isso, não quero isso na minha mente, não quero isso no meu pensamento. Não vai adiantar. Isso não vai funcionar. Você pode fazer algumas coisas paliativas? Pode, que é o que se fala por aí achando que isso resolve. Não resolve, é paliativo, tem que entender. Olha, você está com a mente abarrotada, está muito tumultuado, está pensando um monte de besteira, pega um livro, leia uma página bonita, veja alguma coisa boa, olha para a natureza. Claro que isso ajuda, mas isso é esporádico, isso é um momento de alívio. Isso é importante, mas isso não vai resolver a questão. Porque a sua mente, os seus pensamentos, suas emoções, esse processo todo e mais outras coisas envolvidas, eles existem em função de algo que vem anterior. Que eu falei aqui para vocês, é com o que você se identifica. Porque com o que você se identifica é a sua vibração, que passa pelo seu corpo todo, influencia toda a sua fisiologia, influencia o seu cérebro, a sua mente. Com o que você quer, com o que você busca, ou seja, a sua identificação mexe na vibração, mexe no pensamento, mexe nas emoções, mexe em tudo.
E quando você diz isso, lembre, as suas sombras agem aí. As suas memórias kármicas, as suas dificuldades, as suas portas que se abrem quando você encarna em algum momento, vão se abrindo e ali dentro tem de tudo. E ali tem sombras. O seu ego tem a função de proteção, mas ele tem um limite. E às vezes alguma sombra invade você sutilmente. Porque muitas das vezes uma sombra, vamos pensar nele como uma experiência do passado, e pensa nessa experiência como um ser, não é isso, mas como um ser para a gente entender. Algo que existe dentro de você, está guardado lá dentro, está escondidinho, e ele vem sorrateiramente e te joga uma indução. Te joga uma indução. E aquilo te perturba. E aquilo você muda, te sabota. Já viu falar de autossabotagem? Ele cria uma condição que você mesmo se autossabota. Você persegue uma coisa, você quer uma coisa, e de repente você se vê sabotando aquilo que você quer. Você não entende de onde está vindo isso. Normalmente de uma sombra, que atua sutilmente. E quando se você começa a pensar nisso, ela foge, ela escapa, ela se esconde, porque ela não quer se ver para ser combatida. Ela não quer se ver para você botar luz nela. Isso também acontece. Então é muito complexo. Então ele está dizendo assim, olha, não adianta você pensar em tirar coisas da mente. Não vai acontecer. Você pode amenizar, mas se você forçar a tirar coisas da mente, ela vai adicionar mais. É como aquela história assim, né? Você já viu aquela história? Não pense em macaco, não pense em macaco. E você começa a pensar, aí você fala, não, não quero pensar em macaco, não quero, parece que vai aumentando. E se você insistir muito, ele não só some, ele multiplica, começa a aparecer um monte de macaquinho na mente. Isso é um exemplo simples e bobo, mas é para dizer como funciona. E por que a mente é assim? Porque a mente não entende sim e não. Certo e errado, não tem isso, sim e não. Ela é como se fosse, eu falo lá num dos vídeos, que ela é como se fosse um repórter, um fotógrafo maluco. Ela sai pela vida, né, através dos sentidos, vendo as coisas, ouvindo as coisas, cheirando as coisas, falando, tudo isso. Ela vai percebendo a vida e traz para dentro dela. Isso entra, consciente ou inconsciente. Muita coisa é inconsciente. Ela assume aquilo e vai entrando. E esse é o maravilhoso de uma ferramenta incrível que é a nossa mente. Vem e entra, uma capacidade absurda de guardar informação, absurda de guardar informação. E não somos nós, com a nossa mera condição de querer ou não querer, não quero esses pensamentos, não quero essas emoções aqui, fica de fora, não quero mais. Não é assim. Você tem que malhar muito lá na base, lá na sua identificação. O que realmente te leva a querer, a desejar, as emoções, o que te leva a tudo isso? É com o que você se identifica na vida. Pronto, lembra? Pedir, busca e acha. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com pensamento, com emoção? Não, tem a ver com identificação. Pedir o quê? Com o que você identifica? Não fala lá discernimento, senso crítico? É com o que você identificar, você vai buscar aquilo, com certeza, e você vai achar. É isso. Tudo que flui de você, as suas vibrações, seus pensamentos, suas emoções, tem uma origem. E a origem está lá dentro de você, no sentido que é a sua identificação. Vamos lá. Então está aqui. Inclusive, aqui eu estou repetindo tudo que eu falei, eu não vou falar de novo, mas aqui está o vídeo. Eu não vou passar ele aqui, tá? Senão a gente vai ocupar um tempo e não tem necessidade. Está aqui, está no material, vocês podem ver o vídeo em casa e depois, se tiver dúvida de alguma coisa que eu falei e o vídeo. E lembra que é um vídeo oriental, tem alguns conceitos que são muito específicos deles, mas o grosso aqui é importante entender isso, é sobre a mente. Vocês veem em casa, se tiver dúvida, passa a pergunta pelo WhatsApp, na aula que vem a gente verifica. Tá? Então, as descobertas das ferramentas mentais e o seu amadurecimento. Então, as ferramentas mentais, aqui está falando de quê, gente? Praticamente está falando de razão e emoção. Tá? O amadurecimento mental que se adquire pela emoção e pelo conhecimento que discerne os valores constitutivos da filosofia existencial, amplia as perspectivas da realização completadora. Gente,
Você vê que ela está colocando duas ferramentas de evolução, de amadurecimento, a própria emoção. E nós vamos entender por quê. Que a gente olha para a emoção e fala, desequilibrado, não sei o quê. Não é? Vamos entender isto. Nós vamos entender já já. E a razão, o conhecimento que discerne os valores. Então, aqui são duas bases fundamentais para o início do processo evolutivo. Somente após lograr o amadurecimento afetivo, consegue o mental, por encontrar-se livre dos constrangimentos e das pseudo-necessidades emocionais, né? Ou seja, se não tiver amadurecimento efetivo, não tem amadurecimento mental, não tem, o trabalho mental não vai existir, porque a pessoa está sempre constrangida, está escravo das pseudo-necessidades emocionais. Isso é importante entender. A lente da razão. Então, eu sempre falo assim, que quando você é espírita, você aprende coisas que é como se você fosse míope, e você olha para fora e não enxerga nada. Aí você coloca um óculos e enxerga melhor. Aí coloca um óculos melhor e enxerga mais. É como se, conforme as lentes vão mudando, você vai percebendo, já quem já fez exame de vista sabe, vai percebendo melhor. Então, a doutrina espírita te dá algumas lentes de percepção da vida que são importantíssimas. Se você agregar a Joana de Ângeles, aí as lentes aumentam, porque ela traz coisas maravilhosas para a gente. Então, aqui está falando da lente da razão. A conquista da razão é relevante por ser o princípio ordenador, responsável pela formação do discernimento, que reúne em um só conjunto as diferentes conquistas intelectuais, a fim de que se possa utilizar o pensamento de maneira justa, real e compatível com a consciência. O desenvolvimento da razão proporciona a superação do fenômeno infantil da ilusão, Caverna de Platão, da fantasia, responsável pelo sofrimento, em se considerando a impermanência, o temporal, e todos os acontecimentos e aspirações físicas. Então, o que ela está dizendo é o que a gente sempre fala aqui. O desenvolvimento da razão, não é que a gente tenha razão como uma capacidade racional pela racionalidade, mas é que é o desenvolvimento, usar a ferramenta da maneira que nós já falamos do Kant, nós já falamos o que significa razão para o Kant, vocês, se não lembram, vão voltar na aula e vão falar, mas é usar a razão com o quê? Com um sinônimo de dever, com o sinônimo de que aquilo que você faz, você questiona. Isso, se eu fizer, isso seria bom para todas as pessoas? Todas as pessoas ficariam satisfeitas com o que eu estou fazendo, ou isso seria ruim para algumas pessoas? Que nível de razão é essa? Pensar acertadamente é uma meta elevada. Olha, então ela está dizendo, não é pouca coisa, não é para qualquer um. É uma meta elevada, pensar acertadamente. Porque nem todo ato de pensar corretamente o é em face da interferência dos desejos, olha as emoções, e supostas necessidades. De novo, identificação do ser, vídeo da cura e prescrição, está aqui, sobre identificação, que é fundamental entender. Já passei, está aqui de novo. Ok. A lente da razão. Assim, a concentração nos objetivos ideais, distinguindo dos imaginários. Então, sempre a história, como Platão, né? O plano das ideias e o plano da ilusão. A Joana fala, né, dos objetivos ideais e imaginários. Leva à mudança da identificação. Opa, então ela está dizendo que a identificação muda quando você buscar objetivos ideais, ideais espirituais, de crescimento, de evolução, fora o dos imaginários, muda a sua identificação. E, consequentemente, aos pensamentos. Olha só o que a Joana está falando. A identificação é que vai alterar os pensamentos. Para que ocorra o amadurecimento, se torna indispensável pensar, exercitando a mente e ampliando-lhe atemporal, a capacidade de discernir e o senso crítico. Eu vou colocar mais uma coisa, porque eu queria que isso que eu vou colocar agora, vocês ficassem como uma reflexão para vocês essa semana. É muito importante entender. O que ele está colocando aqui para nós? Capaz de discernir senso crítico. E a identificação
é que vai mudar o quê? Os pensamentos, o processo de equilíbrio emocional, e vai te trazer a condição de ter discernimento, né? E saber o que é o objetivo ideal e imaginário, porque se a gente não tem discernimento, a gente vai, né, vai para o imaginário normalmente. Ok, vamos lá. A lente da razão e nossas bagagens emocionais. Como é que elas são abertas? Como é que se abre a nossa bagagem emocional? Como é que se abre a nossa bagagem emocional? Como elas são abertas? E qual o papel delas como ferramenta de evolução? Então vamos entender, olha que coisa incrível. Tudo que existe na vida que é doado por Deus, nosso corpo é uma doação, né, divina. A nossa mente é uma doação divina. Então, os recursos todos são doados por Deus. Nós temos que trabalhar os recursos. É a nossa função. Então, se você pensar no instinto, olha quanta coisa o instinto faz, a gente nem se dá conta. É uma evolução da lei divina, uma evolução das leis. Se você pensar na emoção, você sempre vai pensar assim, é um nível abaixo, e é mesmo, é um nível mais do corpo físico, é um nível da mente dos desejos, a mente emocional. Mas ela tem um papel que às vezes a gente não se dá conta. Ela tem um papel fundamental para o nosso processo de evolução. Eu diria assim, os primeiros passos da evolução são necessários com a bagagem que nós temos. Vamos entender por quê? Os 3 pilares do desenvolvimento humano. Então, emoções é o primeiro. Lembra que ela fala? Sem um equilíbrio afetivo, não tem movimento mental. Mas tem as emoções, o mental e o moral, que vem depois. Né? Se você for no Kardec, nós já explicamos, lá está a pergunta e a resposta. A intelectualidade vem primeiro que a moral. Ele falou, vem, mas pior que às vezes não segue assim, demora muito, fica muito intelectual, cria um monte de vício, né? E não chega o moral. E depois do moral tem outras coisas aí. Vamos lá. Então, as emoções, conhecendo e administrando as consequências das emoções. O que vem depois? O mental, a razão. Você desenvolve senso crítico e discernimento para quê? Ah lá, a lente que vai fazer com que você entenda que se você não trabalhar a potência das emoções para o seu crescimento, para a sua compreensão de quem, agora é o quem você é, você não sai na largada. A largada está aqui. Como é que funciona isso? Pensa assim. Você tem uma bagagem. O outro tem uma bagagem. Todo mundo tem bagagens. O que são as bagagens? Aí vamos lá. São as sombras. As bagagens são as memórias kármicas. É tudo que você viveu no passado e você traz. E não vem tudo isso para a sua vida atual. Vem algumas coisas que estão planejadas para o seu crescimento. Tem um processo para isso acontecer, né? Como é que você faz? O que são emoções? Emoções são ferramentas de desenvolvimento do quem é você. As emoções é para que você se conheça, porque existem os vícios. Você desenvolveu vícios durante todas as encarnações. E os vícios te prendem ao mundo dos desejos, ao mundo das paixões, ao mundo inferior. Eles fazem isso com a gente. A gente pensa em vício, pensa em álcool e droga. Não, vício todo. Maledicência, orgulho, egoísmo, vaidade, tudo isso é vício que foram crescendo dentro de nós. As emoções, vamos lá, a raiva, o ódio, a tristeza, a alegria exagerada, uma tristeza forte, uma depressão, aí já começa a entrar. Mas pensa nas emoções básicas, né? Contrariedade, se sentir chateado, ficar magoado, né? Então, as emoções e os vícios, elas têm uma ligação entre elas, uma coisa meio que eles se ajudam ali. Mas o que é esse Sherlock com uma lente aí, a lente da razão? É que quando você aprende a olhar um pouco para as emoções, você só aprende quando o outro te fere. Quem abre a sua bagagem não é você. Quem abre a bagagem é o outro. O outro vai falar alguma coisa, vai fazer alguma coisa, que vai te deixar chateado, vai te deixar com raiva, vai te deixar triste, vai te deixar com milindre, vai te deixar com muito ódio, qual que for. Ele vai despertar em você emoções, que pode ser de vários aspectos e várias potências.
uma pequena tristeza, uma mágoa, um descontentamento, um certo desconforto. Tudo isso são emoções que despertam. E por que despertam? Aí que é o ponto. Esse é o Sherlock. Esse é o Sherlock. O Sherlock ele pega a lente da razão, senso crítico e discernimento. Então, o que é isso? Nós vamos também entender sobre isso. Ele pega essa lente do senso crítico, olha para as emoções dele. Ele está olhando para ele. E fala, por que eu fiquei chateado com aquela pessoa? O que ela falou que me deixou chateado? Ah, ela falou isso. Bom, se eu fiquei chateado, é que isso me atacou, isso me atingiu, e se me atingiu é porque eu tenho alguma coisa dentro de mim que incomoda. Que isso incomoda muito. E isso que incomoda, eu preciso trabalhar. Nós só estamos começando a falar disso hoje, porque eu queria que vocês levassem isso como uma reflexão para vocês. Para na aula que vem, a gente seguir mais com isso para entender o papel da potência das emoções no autoconhecimento, no conhecimento de nós, do quem. Eu vou abrir aqui. Temos alguns minutos. Tá fácil, tá difícil, tem uma mãozinha levantada. Ó, já levou a mãozinha aqui, que ótimo. Vamos lá, Carlos, abre o microfone. Bom, boa noite a todos, que eu cheguei um pouco atrasado, né? Boa noite. Na verdade, assim, uma outra pergunta que eu ia fazer, após essa primeira agora, a senhora acabou de responder agora, né? Como começar a ter tudo esse... Nós vamos ver nas próximas aulas. Mas uma coisa que eu queria, assim, só pegar um pouco melhor, se é que isso é verdade, né? Se eu entendi bem, se eu posso dizer ou afirmar que, assim, que o inconsciente, ele é uma espécie de memória de vidas passadas. Por exemplo, né, que como vocês passaram algumas coisas, inclusive a Grace deu alguns exemplos, né, que ficam, essas memórias ficam em algum lugar, fica marcado, né? Vamos dizer lá que no espírito, perispírito lá, né? Na verdade ficava no perispírito, né? Até onde eu lembro, assim. Mas isso fica hoje, com o nosso entendimento, ela fica no subconsciente, justo? Um vício, por exemplo, uma pessoa que fica extremamente com raiva facilmente, que tem que trabalhar, que vem de outras vidas. E isso aflora assim, sempre do nada. A pessoa tá normal, aí passa uma formiguinha e já era. Fica nervoso, xinga todo mundo. É porque não sei o que, vai chover. Porque vai chover, porque podia estar sol. Aí tá sol, porque não tá calor. Aí tá sempre nervoso. Reclamão, né? Então, assim, o que eu queria entender, assim, se isso realmente é de vidas passadas, não só, né? Quer dizer, eu acho que é inclusive dessa vida que nós temos agora, né? Mas se isso vem do subconsciente, também essa memória de vidas passadas. Ô, Carlos, primeiro, assim, tentar ser bem resumido, mas vamos lá. Quando a gente fala de inconsciente, de vida passada, a gente só tem que ter o cuidado de não misturar isso com o Carl Gustav Jung, que fala do inconsciente coletivo, e não é a mesma coisa, tá? Não é exatamente a mesma coisa. E lá no Carl Gustav Jung também tem um inconsciente pessoal. Então, não vamos misturar essas coisas agora, só para a gente entender, senão depois eu falo, a pessoa vai lá e mas eu li outra coisa, você está falando do Carl Gustav Jung, é outra coisa. Então, pensa assim, para ficar simples. Consciente, tudo que você está vivendo nessa vida e chama consciente, porque é como se tivesse uma luz. O ego toma conta disso. Ali tem uma luz. Parcialmente ele toma conta. Inconsciente, as coisas que estão lá das outras vidas. Por que não pode ter uma abertura total ali? Porque a nossa potência vibracional não suporta. Essa é a primeira coisa. Nós não temos potência vibracional suficiente para suportar vidas e vidas do passado, considerando que vidas e vidas do passado sempre foi mais complicada do que essa. Então, nós não temos essa capacidade. Então, aquilo fica guardado. Mas as tendências que nós temos, todas, ou as identificações que nós temos com as coisas, com a vida, com as pessoas, com os gostos e desgostos, com os vícios, todos, esses estão. E eles vão ficar ali e vão ser disparados nos momentos em que houver
a porta. Então, você pediu, você buscou e bateu. Então, a porta é, olha, eu fui alcoólatra, isso é muito forte dentro de mim. Então, eu passei lá no bar, o cara me chamou, eu fui lá e bebi e virei alcoólatra de novo. A porta estava ali. Ele falou, pô, é isso que eu quero. Então, estou dando exemplo muito, muito, muito corriqueiro para a gente entender que, no geral, é assim. Então, você nasce, você tem uma educação na família, a importância da educação, você tem uma educação como adolescente, como jovem. A ideia da educação é exatamente dar um suporte para quê? Além de outras coisas, né? Hoje é só para ganhar dinheiro, mas deveria ser também para quê? Para te dar uma certa potência para que você resistisse a exatamente essas tendências, essas dificuldades que vão aparecer. E que hoje cada vez mais aparecem em situações de crianças, de jovens, de crianças, de pessoas muito jovens, aparecem. Então isso vem, porque não tem como não vir, porque o processo de um vício emergir, dele vir, o processo das emoções dispararem, não é para penalizar ninguém, é para que a pessoa olhe para você e veja, ó, isso aqui tem em você, você não vai fazer nada? Entende? Vai errar de novo? Então, a gente tem que entender que a vida é maravilhosa. A vida, eu sempre falo assim, é bondosa, é sábia e justa. Ela é bondosa porque ela sempre vai fazer as coisas para o seu aprendizado, mesmo que seja doído. Ela é sábia porque ela sabe tudo, não tem problema com ela. E ela é justa porque ela não vai passar a mão na cabeça. Então, olha só. Então, assim, os processos funcionam muito bem. A questão é que nós não compreendemos. Nós queremos uma certa moleza, nós queremos as coisas mais fáceis, e não é. E não vai ser, não tem jeito de ser. Porque se fosse assim, o que a gente vai aprender? Então, nós vamos discutir muito essa questão das emoções como ferramenta de conhecimento, do autoconhecimento. Do quem? Não do que. O que a gente fala é do quem. Eu não sei se o que eu falei te ajudou a entender, se não ajudou, porque isso não é muito fácil, né? Ajudou um pouco. Sim, ajudou sim, porque a minha pergunta era se isso vem, se tem memórias no inconsciente, né? Porque eu tenho estudado um pouco, por causa de fazer venda, assim, eu tenho estudado um pouco o cérebro humano, né? E muita coisa fala de ressignificar. Aí tem o poder do hábito, ressignificar, depois de 21 dias que você faz aquele esforço extraordinário, aquilo lá você passa a ser o inconsciente e você acaba não fazendo, mas pensando para poder fazer, executar e passa a ser automático. É igual aprender a dirigir, aprender a andar de bicicleta, aprender a nadar, andar. Lembra que eu já falei aqui do andar? Que o andar é um movimento de equilíbrio e desequilíbrio, e a criança você percebe isso claramente, depois de um tempo é automático. As coisas que são hábitos e automáticas, elas são muito boas para o corpo, para a mente não. Para a mente não são boas, mas a gente ainda vai falar disso. Ok, mais alguém? Obrigado. Então, a aula está fazendo eu lembrar de uma situação que aconteceu comigo hoje. Aconteceu uma situação assim, no meu serviço e eu fiquei assim, muito magoada, né? Você até falou da mágoa, né? Das emoções. Isso aí, eu fiquei muito magoada. Isso foi na parte da manhã. Daí, a hora que eu vim para casa para almoçar, eu fiquei só pensando na situação. Aí eu fiquei pensando, né? Puxa vida, o que eu fiz, né? Ali de errado. E daí, enfim. E eu fiquei pensando, e aquilo lá me matutando, e eu, sabe, com aquela mágoa, aquele sentimento de raiva da pessoa. Aí me incomodou muito. Aí começa a atrapalhar a vontade, né? Eu vim para casa para almoçar, para depois voltar para a escola. Aí já afetou a minha vontade de almoçar, parece que já vai perdendo apetite, porque eu fiquei pensando na situação. Aí alguém vem, né, o filho, o meu marido foi falar alguma coisa comigo, eu já fiquei meio assim, como se eles tivessem culpa, e não. Aí eu peguei, daqui a pouco eu sentei, me acalmei,
Mas eu estava ali com aquela coisa na cabeça. Aí eu pensei comigo, eu falei, não, eu não vou permitir que essa situação me leve a esse desequilíbrio emocional, não vou permitir. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu não vou permitir. Aí foi o que você falou também, né? Que não é simples assim, né? Eu não quero pensar isso, não vou pensar. Às vezes você fala, não vou permitir, aquilo fica mais... Mas eu coloquei aquilo e falei assim, eu não vou permitir, porque não tem nada de errado, e foi uma situação assim boba, nada a ver, mas passou, eu falei assim, não, eu vou voltar leve, vou voltar bem para a creche, tudo certo. Mas foi assim uma situação muito boba. A Cecília, a professora da aula, ela sabe. Eu pedi um favor para a secretária da creche para tirar umas cópias para mim. Aí veio a coordenadora, reclamou que eu estava pedindo muita cópia. Daí eu peguei e falei, olha, eu só estou pedindo o que é necessário, que é algo que eu preciso para fazer, né, desenvolver meu trabalho com as crianças. E aí eu falei assim para ela, e eu faço as impressões em casa, mas acabou a tinta da minha impressora, por isso que eu pedi para a Carol. Mas não tem problema, se você achar que está sendo muita coisa, aí eu não faço. Ela, não, porque é muita coisa, mas na hora que ela falou isso para mim, primeira coisa que deu vontade de falar para ela, apesar dela ser uma pessoa bacana, competente, mas talvez ela também nem... A maneira que ela falou, eu absorvi, né, de uma forma mais assim, como, né? Aí, mas deu vontade, assim, na hora de falar para ela. A impressora, né, não é sua, é da escola, está reclamando do quê? Sabe aquela coisa? E como mexe com a gente, né? Uma coisinha boba, né? Eu podia só ouvir e falar, tudo bem, então, não tem problema. Né, se você acha que é melhor imprimir menos, tudo bem. Mas não, mas por dentro de mim, eu não falei nada, mas por dentro eu estava... Quem não? Aí eu vim embora com aquele sentimento, com aquela coisa de mágoa, sabe, de raivinha. Falei, não. Falei, não vou deixar isso afetar, não posso. E eu, né, sentei, esfriei a cabeça, fechei os olhos, falei, eu não vou permitir que essa situação me traga essa mágoa, não. Eu só vou ficar magoada, chateada, com raiva, se eu deixar aquilo me corroer. Falei, não. Falei, vou voltar leve, feliz, sorrindo, e vai passar. Passou. E tá tudo bem, tá tudo certo e pronto. Tá? É lógico que tem situações que a gente não resolve, então, né? De maneira simples. Tem situações que parece que a gente vai carregando ali. E, credo, isso aí é uma coisa que eu busco trabalhar em mim. Não permitir que certas situações ali me incomoda se eu aceitar. Se eu não aceitar, se eu souber lidar com a situação, talvez, né, fique mais leve, né? Aí as emoções não ficam negativas, né? Porque é ruim ter aquele sentimento ruim, né? A gente perde o equilíbrio, e às vezes perde o equilíbrio com pessoas que não têm nada a ver com a história, né? Era isso que eu queria falar. A Grace quer fazer um comentário aqui. Angélica, ouvindo a sua história, isso aí às vezes é comum, às vezes, né, que ocorra isso, um problema que você teve com determinada situação, com determinada pessoa, e quando em casa, com aquele que está mais próximo, você, como, por exemplo, você falou, seu marido foi falar alguma coisa, você já olhou com a cara assim. Então, ele não tinha nem nada a ver com isso. Mas a gente está com aquela mal-humorada, né? Então, primeiro, o que está mais próximo, quem tem liberdade, a gente descarrega. Uma boa sugestão é o seguinte, você ciente disso, que eu acho que exatamente o nosso papel aqui é isso, nós estamos estudando para ter essa responsabilidade, essa consciência, tendo essa consciência de que a gente não quer isso para a gente. Que a gente, o mais rápido possível,
faça a reconciliação, que fale, olha, fulano, eu agi dessa forma, eu reconheço, mas não tem nada a ver com você, me desculpa, eu não estou bem agora, né? E outra coisa excelente que serve para todos nós, a escolha que você fez. A partir do momento que você falou ali, não, eu não vou ficar assim, eu vou estragar meu dia, estragar com as crianças, né? Você admitiu a pessoa, é até uma pessoa gente boa, vai saber, ela estava num momento ali que ela não estava no melhor momento dela, ou talvez ela não tenha nem falado com essa intenção. Talvez ela até fale, você gaste menos, tal, que tal. Mas, então, não lembrando lá dos toltecas, né, não tomar tudo para o lado pessoal, né? E nem tomar, como se fala, precipitadas, conclusões precipitadas, né? Era melhor, nesse caso, eu falar, fulana, por que você falou assim? Eu preciso fazer para as crianças. De repente, acabava. E, que ótima, muito bom, parabéns, que sirva para todos nós da gente ter isso, né? Tomar a melhor decisão, em nosso próprio benefício. Minha irmã está aí, então eu não posso nem estar falando muita mentira aqui, porque minha irmã está aí agora, né? Me conhece mais de perto, então ela vai ver se eu fizer cara de santinha aqui sem ser, né? Então, uma proposta que nós, em família, eu e ela somos muito unidas e brigamos também, mas nós temos falado isso. Vamos amadurecer nesse aspecto. Se uma falou alguma coisa que a outra não entendeu, não interpretou, vamos o mais rápido possível, falar, olha, me desculpa, eu entendi mal, ou não estava bem, tudo. Isso, gente, é um caminho de amadurecimento, né? De a gente amar nossas sombras, como falamos, reconhecer, eu errei e tudo, mas eu não quero ser assim. Então, vamos melhorar. Nicolete, por favor. Eu só queria colocar uma coisa, rapidinho, a intensidade é importante, não é só a emoção que aparece. A gente tem que estar atento à emoção que aparece, um pequeno desconforto, um chateamento, não pode deixar passar, tem que refletir naquilo. Mas a intensidade é importante, por quê? Porque algumas têm uma intensidade que dura muito. Que dura muito. Isso é muito perigoso. Essa que dura muito, você pode ter certeza, é algo que está ali dentro, ali, já há muito tempo ali, explodindo ali dentro, e naquela hora fala, é agora, né? Então, e a gente sabe no mundo a quantidade de pessoas que agem com violência em determinadas situações, porque ali dentro da pessoa tem um vulcão ali, e agora que vai, né? Mas vamos lá, Nicolete, por favor. Boa noite, pessoal. Então, como muitos aí conhecem da minha história, né? Então, não tive praticamente carinho de familiares assim, ninguém que motivasse a fazer algo. Então, a vida inteira me senti muito limitado, né? Então, o que acontece com isso? Parece que você tem um sentimento de que as pessoas têm que ter pena de você o tempo todo. Então, parece que você está convivendo com pessoas, coitado, tal. Parece que isso aí é, 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 o- é tudo aquilo que você quer ouvir no momento. Eu passei por muito tempo isso, né? Porque eu me alimentava da pena que as pessoas tinham de mim. Eu achava aquilo que me fortalecia, mesmo pelo contrário, né? Aquilo me limitava ainda mais. Porque sempre eu imaginava que e mediante qualquer dificuldade já vinha logo a maneira, a possibilidade de dar errado, certo? Tudo aquilo que eu fazia, e de repente foi partindo de mim mesmo, assim, parece que foi uma iluminação, né? Eu falei, não, para aí, eu não tenho que ficar me sentindo um coitado. Eu tenho que pensar no que eu passei, como uma evolução, e eu tenho que procurar ser forte, eu tenho que reagir ao contrário a isso aí. Então, teve essa virada de chave na minha vida que eu falei, não, eu sou muito mais que isso, eu não sou coitado, não. E hoje eu até fico meio chateado de alguém tocar nesse assunto. Eu até brinco um pouco com a situação, né? Porque eu entendo que quando você brinca com uma fragilidade sua, ou algo que é uma superação, né?
quando você faz uma piada, assim, é porque você está bem superado daquilo. E às vezes alguém sabe de alguma coisa e já começa, nossa, eu não sabia, coitado, né? Eu falo, não, pode parar com isso aí, cara, não gosto dessas frescuras, não, até brinco, né, dessa forma. Mas que nem assim, à medida que eu mudei essa maneira de pensar, que eu me expandi, eu fiquei assim numa situação que eu não me abalava com quase mais nada e tudo que eu via assim de dificuldade, eu já pensava numa maneira de lidar com aquilo, era um plano A, B e C, várias alternativas para sair daquilo. E mediante assim um desafio, eu sempre tenho que ter uma solução para aquilo. Então, até no próprio ambiente de trabalho, né? Às vezes eu coloco algumas situações assim para uma equipe assim que trabalha comigo e eles já são reativos contra. Eu falei, não, tem que ter uma forma. Eu não sustento a ideia de que a gente é limitado ao ponto de não ter uma forma de realizar aquilo que a gente quer. Então, isso mudou muito meu jeito de ser e eu pratico muito isso hoje. E foi uma mudança assim fantástica dentro de mim. E é uma sombra, né? Uma limitação que são várias, né, que a gente tem em toda a trajetória da vida da gente. Muitas coisas assim vêm de muito tempo, né, de outras vidas, né, e até quando a gente é criado, né, porque essa parte da origem da vida da gente, de criação, isso pega muito e pegou muito pesado comigo isso. E hoje eu sou um cara assim totalmente evoluído quanto a isso. Então, eu acho que isso trouxe uma outra maneira de pensar. E eu creio não, né? Na verdade, é o que acontece. Mudou muita coisa na minha vida. Eu acho que eu vivo uma vida em expansão e penso assim, sem limites, e acho que tudo há uma possibilidade, e isso virou uma filosofia de vida até minha, entende? Só queria comentar sobre isso. Muito obrigado, Nicolete. A Grace quer fazer um comentário aqui. Nicolete, então, diante do seu relato aí, né, isso aí para nós é muito bacana ouvir isso de você e a gente perceber o quanto o Espiritismo, ele, como nós falamos, o Espiritismo não resolve a vida de ninguém, não dá receitas para ninguém, mas ele é consolador no sentido de que você te traz um centro, te põe consciente que nós não somos vítimas de nada, né? Que se passamos por determinadas situações, alguma razão há, não é nessa vida, em outra. Isso é extremamente consolador, porque assim a gente, ao invés de se colocar na condição de coitado, né, e piorar cada vez mais a situação, a gente, como diz você, se expande, né? Brinca até com a situação e consegue superando. Bem, meus queridos, estamos chegando no nosso, passamos até um pouquinho, né? Então vamos nos despedindo. E quem gostaria de fazer a nossa prece final? E eu deixo como sugestão que a gente veja essa aula gravada, que teve muitos assuntos interessantes, e eu penso que não são tão simplesinhos de entender, assim, de primeira mão. Vale a pena assistir a gravação, e, se for o caso, fazer anotações de dúvida para a gente conversar melhor sobre isso. Eu faço. Opa, então vamos lá. Tá, vamos. Bom, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, nosso Criador, e agradecer por essa noite de estudos, que nós todos tenhamos uma boa semana, uma semana de paz, uma semana de discernimento, e vamos vibrar por todas as pessoas, como o Fred falou no começo, por todos os países, né, que estão em guerra, e que Maria Santíssima possa intervir nessa situação que é tão dolorosa, tão triste para todo mundo. E que todos nós tenhamos uma boa semana. E assim seja. E obrigada, Ruela e a Grace, por compartilhar o conhecimento de vocês conosco. Que Nós assim que seja. agradecemos.
Nós que agradecemos, Angélica, a todos por estarem aqui conosco, né? E semana que vem, se Deus quiser, estaremos de novo aqui. Fiquem com Deus, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa semana para todos. Boa Um noite, beijo. gente. Opa, Muito gravação obrigada, aqui. boa noite.